Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Ao Final do Dia. Hoje vou falar de educação, concretamente sobre o fecho das escolas e aquilo que foi mais uma limitação por parte deste governo à ação dos privados. Esta questão do fecho das escolas, e refiro-me concretamente à forma como a decisão foi tomada e não à decisão em si, veio revelar mais uma vez a incompetência deste governo, bem como a total ausência de estratégia e planeamento na gestão desta crise de saúde, naquilo que foi mais um episódio da já célebre novela Gestão da Crise Pandémica. Vamos a factos. No dia 12 de janeiro, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, veio dizer que o custo de fechar as escolas era bastante superior aos riscos de as manter abertas e que havia todas as condições sanitárias e logísticas para as manter a funcionar. No dia seguinte, António Costa, Primeiro-Ministro, quando veio anunciar as novas medidas do confinamento geral, voltou também a referir com entusiasmo que as escolas deveriam se manter abertas e que, inclusivamente, a campanha de testes de antigénio iriam ajudar a que as escolas se mantivessem a funcionar sem interrupções. No dia 21 de janeiro, em Conselho de Ministros, o Governo decide encerrar todos os estabelecimentos de ensino. Ora, como é que no espaço de uma semana a entidade que está a gerir esta pandemia e que supostamente mais dados tem sobre a situação, que é o Governo, passa de um discurso em que é fundamental para os alunos manter as escolas abertas, em que há todas as condições sanitárias, logísticas, para que elas se mantenham abertas e que inclusivamente as escolas não são uma fonte de contágio, para tomar a medida de fechar todos os estabelecimentos de ensino. No caso específico da abertura e fecho das escolas, podemos perfeitamente assumir que as decisões não são com base em estratégia e racionalidade. Ambas as opções, fechar ou manter abertas as escolas, tinham suporte científico, bem como exemplos práticos de outros países que adotaram uma ou outra opção. No caso do nosso governo, ficamos sem perceber se a decisão ao longo do tempo de manter as escolas abertas ou fechadas foi feita com base em convicção e dados concretos ou se apenas para agrado da opinião pública. E é irónico também o Ministro da Educação vir falar de zigue-zaguear dos privados, quando em bom rigor é o Governo que não tem feito outra coisa ao longo de toda esta pandemia senão andar efetivamente a zigue-zaguear e à deriva completamente ao sabor da maré, sem qualquer planeamento na gestão desta crise. E esta questão dos privados terem também de suspender todas as atividades letivas, estando inclusivamente impedidos de dar aulas online, e que também já foi aqui falado pelo Miguel Alçada Batista, é bastante reveladora, pois mais uma vez fica visível o preconceito ideológico que é transversal a todo o governo, que sistematicamente tenta discriminar ou anular a ação dos privados. E toda esta situação é por demais evidente e que tem, efetivamente, como principal objetivo tentar escamotear a incompetência e incapacidade deste governo, numa lógica do se eu não posso fazer, vocês também não podem, ou seja, nivelar por baixo. E o governo, há meses, veio dizer que estava tudo preparado para transitar do ensino presencial para o online se fosse necessário. Vai saber e, afinal, nada está preparado. Os alunos continuam à espera dos prometidos computadores, os professores continuam com inúmeras dificuldades em transitar para o ensino online, os programas e conteúdos programáticos não foram alvo de qualquer adaptação para um ensino não presencial e o Governo nada fez para suplantar estas debilidades e para garantir que era de facto possível transitar para um ensino online se fosse necessário. Agora que foi decretado o fecho das escolas e que nos vimos confrontados com essa necessidade de passar para o online, vem ao de cima toda esta incapacidade e incompetência governativa e o Governo o que é que faz? Restringe a liberdade das pessoas e das instituições que efetivamente se prepararam para esta eventualidade, proibindo todas as atividades letivas, também no setor privado e cooperativo. E porquê que o privado pode e deve continuar a funcionar online? Primeiro, porque a Constituição assim o defende. O Governo não pode simplesmente, para tentar ficar bem na fotografia, vir limitar os privados de fazerem de facto o seu trabalho.
Segundo, se por um lado era fundamental manter as escolas abertas para a salvaguarda dos alunos, então as escolas que se tenham efetivamente preparado para dar aulas online, sejam públicas ou privadas, deviam poder transitar para esta modalidade. E a responsabilidade do Governo era em preparar e auxiliar as escolas que precisassem desse apoio para conseguirem passar rapidamente para a modalidade online. E também, por último, as assimetrias não se combatem prejudicando todos os alunos. É falacioso, inclusivamente, pensar que uma medida deste género é eficaz, pois, tirando a escola a todos, não se acaba com as assimetrias. Quem consegue pagar explicadores vai continuar a conseguir pagá-los. Quem tem apoio dos pais em casa, no auxílio ao estudo, vai continuar a ter. E quem tem acesso a um computador e à internet irá continuar a disponibilizar, a ter estas ferramentas disponíveis. Por isso aqui a grande questão é o que é que acontece às crianças que não têm nada disto e que agora nem sequer escola têm. Por isso aqui, em bom rigor, o que é que era fundamental? Era o Governo garantir que todos conseguem ter acesso à educação. E, neste caso, que todos conseguem ter à educação online. Se tal viesse a ser de facto necessário, como agora se vê que efetivamente vai ser necessário. E não andar a impedir o todo pela incapacidade de alguns. Muito obrigada a todos e até para a semana.